tática na tela. Essa tática aqui é linda para as pretas. Jogam tanto as brancas como as pretas. O nível das brancas é 2 e o nível das pretas é 8. O mais difícil que a gente fez até agora. E vamos lá, essa aqui é muito bacana. Pausa o vídeo, tenta resolver e bora lá. Bem, espero que vocês tenham conseguido. Aqui, vamos entender a primeira posição de ambos os lados. O que está acontecendo, né? Então as brancas aqui tem 4 peões contra 4 peões das pretas, normal. Tem 2 torres, uma dama e um cavalo, contra 2 torres, uma dama e um cavalo. O material está igual. Em relação à estrutura de peões, as brancas têm 2 ilhas de peões, as pretas também, né? Então as brancas têm uma maioria na ala do rei e as pretas têm uma maioria na ala da dama. Só que de novo, não vai ser isso o essencial agora, né? A gente no final seria até interessante essa disputa da ala do rei contra a ala da dama, mas aqui não vai ser o caso, né? Porque a posição das peças importa mais. Já tem uma tática aqui, né? O dinamismo das peças já é um fator mais elevado. Então, do que a estrutura de peões. Então vamos lá. Para as brancas, que é o nível 2, bem tranquila, bem parecido com o que a gente já veio estudando, que é o quesito aqui, ó. Quando você olha o cavalo aqui, ele está próximo, querendo ou não, do rei, né? É um pulo e ele já chega dando cheque, né? Um pulo ele já está colado no rei. Então ele está no canto, que é ruim no momento, só que basta um lance que ele fique bom. Então a gente já tem um cavalo interessante e a gente percebe uma dama aqui também, né? Tem a torre também atacando, 2 peças fortes. Então muito provavelmente a gente vai pensar em algum sacrifício seguido, né? Seguido de algum pulo do cavalo, algum garfo e a gente recuperar o material que a gente perdeu, ok? Então vamos tentar fazer isso dar certo. Primeiro cheque, ó, torre e cavalo aqui, ele simplesmente toma de cavalo. A gente não aconteceu nada. Vamos calcular outros cheques. Torre por peão. Aqui eu acredito que ele pode até tomar a torre, na real pode, né? E não tem segmento. Agora, vamos calcular o outro cheque, o último cheque. Dama por cavalo, rei por cavalo e cavalo C5 cheque. Bem, parece interessante, só que ele só volta para C8 e a gente não ganhou muita coisa, né? A gente pode capturar a torre aqui em seguida, né? Então a gente sacrificou a dama, mas a gente não tem material. A gente vai ficar com 2 torres contra uma torre e uma dama. A gente está perdido. Só que a ideia é mais ou menos essa. Você percebe que quando a dama entra dando cheque aqui e o cavalo entra dando cheque, nessa casa em C5, ele vai atacar tanto o rei como uma peça que estiver aqui em E4. Agora a ideia é melhorar esse nosso sacrifício de dama. Então a gente prepara antes com um bonito torre por torre. Torre por torre, porque a dama vai tomar e agora sim a gente sacrifica a dama. Porque se ele capturar o cavalo, cavalo C5 cheque, rei C8 por exemplo, e agora a dama cai logo em seguida, e agora a gente tem uma torre e um cavalo contra uma torre, material a mais, completamente ganho. Então a gente melhorou a nossa ideia. É sempre o que? Você vê um tema, você percebe o que? O surgimento de um tema. Então a gente já está ligado que toda vez que tem uma torre, uma dama próximo de um rei, talvez haja sacrifícios, né? Depende também do quão seguro ou não o rei tá, mas é importante a gente já olhar esse tema e a gente calcula os cheques, se algum funciona ou não. Quando a gente vê que o tema está quase funcionando, a gente tenta fazer com que dê certo. E aqui no caso só bastou um refinamento a mais, com torre por torre, seguido de dama por torre, certo? Então, brancas é isso aqui, nível 2. Agora de pretas. Olha que posição bonita. Você aqui de pretas, imagina que você está na situação de pretas, você já tem que ver o lance do seu adversário, né? A ameaça do seu adversário, que é o torre por torre. Então a gente não pode fazer um lance... ou a gente defende, né? Ou a gente faz um lance mais agressivo, que impede, né, essa sequência tática das brancas. Então ou a gente tem uma tática que é mais rápida que a das brancas, que a gente faz, que aqui é no caso, né, porque eu já falei que tem tática com as pretas, ou a gente defende.
Antes da gente pensar no recurso defensivo, vamos tentar já olhar uma tática aqui. Torre por torre, vamos pensar nos cheques primeiro. Se a gente toma um cavalo, se a gente toma um cavalo aqui de torre, a dama captura e não tem nada, né? A gente perdeu a qualidade. De pretas, se nós jogamos torre por torre, dama por torre, e não tem muita coisa. A gente defendeu a ameaça das brancas, né? O problema é que a gente não tem uma continuidade nossa, vai seguir o jogo aqui. A gente não achou nada ganho também. Ok. Um outro cheque, torre G3, ele só toma de H e não tem nada aqui. Então não é nenhum cheque aparentemente. Agora, o tema aqui, ele é do tipo que só quando você vai considerando lance atrás de lance, lance atrás de lance, você percebe, né? Uma hora vem a faísquinha e você fala, opa, eu acho que eu encontrei. E é muito bonito o tema. Vocês têm que... O tema aqui gira em torno de um elemento, da dama. Pode não parecer, né? Parece que, por exemplo, a torre aqui tem uma pressão mais no rei, né? E de fato, certamente tem uma pressão mais aqui no rei por conta de 3 peças fortes mirando aqui na ala do rei, né? Mas o tema em si gira mais em relação à dama, que é muito bonito. Então vamos lá. Só uma outra coisa, se fizer torre por F2, primeiro que a gente não ameaça nem o cheque em F1 e nem em G2, né? E a gente leva aqueles golpes tudo, né? De torre por torre, dama por cavalo e cavalo C5. Então torre por F2 também não funciona, beleza? Agora, olha que tema muito bonito. A dama aqui, ela não tem essa casa, não tem essas aqui e não tem essa. Ela tá basicamente só com 2 casas disponíveis, C2 e D2. E o que a gente quer explorar é basicamente, né, essa fraqueza da dama, que aparentemente não é, mas quando você considera para onde ela já pode ir, você consegue perceber que ela está um pouquinho bobeando. E também ela está o que? Se ela tem só 2 casas para ir, ela também tem que defender o cavalo aqui, que está o que? É atacado pela torre. Então talvez a dama fique sobrecarregada. É um tema que eu espero que vocês tenham encontrado. Muito difícil. Então a dama aqui é o tema dessa tática. Ela está sobrecarregada, né, na defesa do cavalo e só tem 2 casas para ir no momento, se ela fosse atacada. Se ela fosse atacada, e é esse a pergunta muito importante no jogo, para qualquer quesito. Quando você vê um tema e você vê, ah não, se isso acontecesse, se o rei, se tivesse uma peça aqui e o rei tivesse em xeque, seria checkmate. Esse se ajuda muito para o quê? Identificamos o tema. Agora a gente faz o se, a pergunta, para a situação ideal que a gente quer. Então, pô, se, se essa dama ficar sobrecarregada, o cavalo vai cair. Como é que a gente faz para esse se funcionar? Então a gente vem com os lances o quê? Candidatos. A gente não sabe a resposta direta, mas a gente vai com os lances que ataquem a dama, né? Os lances candidatos é o que a gente vai calcular. Então qual lance ataca a dama aqui? Bem, tem torre D4, só que simplesmente torre, dama por torre. Agora tem um lance muito bonitinho, é elegante demais, que é torre D3. De novo, atacando a dama, né? Torre D3 entregando a torre, entregando. Mas na verdade não, por quê? Torre D3, ataco a dama, se dama por torre, acho que o principal, torre por torre cheque. E depois de torre por torre, a dama está no ar aqui. Então percebe que o quanto que a dama estava sobrecarregada. Porque aí quando ela saiu dessa D1 e foi para D3, tem o tema o quê? Da dama ficar olhando a dama. Então tem isso. Então, ó, torre D3, a gente já... Aí quando você percebe esse tema e já não pode tomar a torre, você já fala, opa, talvez eu esteja no caminho certo. Então não funcionou torre por dama por torre. Vamos ver para onde ela pode ir. Só sobrou uma casa, dama C2. E ainda, cuidado, ameaça no mate. Se você faz um lance aqui aleatório, dama C7 vai ser checkmate. Então, torre D3, dama C2, a gente precisa achar outra sequência forçada para ganhar. E aqui tem uma... É de novo uma sutileza, né? Torre por torre, cheque.
torre por torre. E aí essa torre em D3, agora ela vem para G3 cheque, entregando a torre mesmo, por um peão. Depois de H2 por G3, dama por C2. E a gente tem uma dama e um cavalo contra uma torre e um cavalo, completamente ganho. Então é essa posição. Então vamos ver aqui, ó, torre D3, o que mais para onde pode ir? Não pode, né? Dama C2, já vimos que não dá. E nem dama por D3, não tem outra casa. Muito interessante isso, né? E deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Não tem. Aqui, se um torre D3 tentar um intermediário, por exemplo G4, pode simplesmente tomar a dama, a torre toma dama, e depois de peão por dama, torre de G4 por cheque. E aí a gente vai capturar outra torre ainda, vai ficar duas torres, um cavalo contra um cavalo, completamente ganho. Então nessa posição, muito bonito, jogam as pretas e mostrar aqui para vocês, ó. Primeiro de brancas, né? De brancas dama, de brancas torre por torre, dama por dama, dama por cavalo e cavalo C5 cheque, ganhando a qualidade. E se for de pretas a posição, de pretas, deixa eu colocar aqui, se jogam as pretas, vou inverter aqui também, jogam as pretas torre D3, se dama por torre, torre por torre cheque, torre por torre e dama cai. E se nessa posição percebe que a dama não tem nenhuma casa para ir, ó, a não ser C2, então a não ser essa casa aqui, então ela C2 ameaçando o mate, né, tem que tomar cuidado. Só que aí a gente tem um torre por torre cheque e depois de torre por torre, torre G3 cheque, H por G, H por torre ou F, e a dama cai e a gente tem um material, né, a mais, né, uma dama para uma torre, sem compensação das brancas, né, tá tudo caindo aqui também. Então é isso. Uma tática nível 8, mais dificinho já. Espero que vocês tenham encontrado a solução, mas se não encontrou não tem problema também. O importante é treinar o cálculo. Só de tentar um pouquinho, parar um pouco e tentar resolver já ajuda demais. Demais mesmo no cálculo. Na imaginação, na criatividade, no raciocínio, né, do jogo. E é isso aí. Vamos pegar, eu vou começar a utilizar táticas mais desse nível. Vou já aumentar um pouco mais o nível. Então a partir de 4 para cima, beleza? O 8 é porque foi o mais rápido que eu encontrei depois daqueles facilzinho. O livro ele é um pouco desregulado. Ele coloca umas táticas muito fáceis, depois muito difícil. Mas não tem problema, a gente vai resolvendo um por um também, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Abraço!